O Iluminuras de hoje está no Paranoá, uma das cidades, uma das regiões aqui da capital, a 25 quilômetros do centro de Brasília. E a gente veio até aqui conferir de perto a primeira jornada literária do Distrito Federal. Nossos convidados aqui hoje são o escritor e tabelião Jairo Carmo e o escritor e curador do evento, João Bosco Bezerra Bonfim. O primeiro contato com os livros de literatura foi aos 11 anos, quando João foi estudar numa escola urbana. E ele se encantou pelos livros. Mestre e doutor em letras, ele tem hoje 27 publicados. Tudo bem, João? Tudo bem, Paulo. Como vai? Tudo bem. Bem-vindo ao Iluminuras. Grato pelo convite. Eu queria começar pedindo para você explicar para a gente o que é uma jornada literária. Não é uma feira, não é uma bienal, é uma jornada. O que é? A ideia de jornada é de caminhada, que a gente vem de muito longe e a gente espera que siga daqui para frente. No caso da primeira jornada literária do Distrito Federal, nós começamos o trabalho em maio, indo às escolas, propondo o trabalho, distribuindo os livros para serem lidos pelas crianças, os jovens e os adultos, fazendo uma oficina de mediação de leitura e uma oficina de criação literária com esses professores. Eles foram fazendo esse trabalho, enquanto isso a gente foi arrebanhando os outros escritores e elaborando. Então hoje nós estamos promovendo esse encontro. As crianças que leram os livros estão vindo aqui para se encontrar com os escritores, para a gente poder fazer exatamente esse encontro. E a gente espera que daqui a jornada siga com outras experiências. Você até me contava desse encontro das crianças com os escritores. Você é um deles, você tem 27 livros publicados. Como é que é esse encontro? É assim, parte do trabalho é assim, trazer para o imaginário das crianças os livros e os escritores. E uma reação que eles têm é: mas um escritor existe mesmo? Você é de verdade? E às vezes tocam, na verdade eles procuram tocar, eles ficam olhando de longe, né? Mas daqui a pouco eles já constroem uma intimidade com a gente. Então você, um dos meus livros chama o Rouxinol em Cordel, então você que é o Rouxinol, e aí já vem já fazendo brincadeira. Então essa é uma parte muito bacana do encontro. Emociona, né? Emociona, claro. Agora, quais são os objetivos da jornada? Você falou das crianças, mas o evento não é só para criança. Isso. Então, assim, o objetivo geral é unir leitor, livro e autor. Essas três partes, né? Então, assim, crianças, jovens e adultos. E o que a gente quer é promover o gosto literário para que esse gosto se transforme num hábito. Tá? Então a gente está trazendo as crianças porque na primeira infância é a idade ideal para a gente trazer esse encantamento. Está trazendo os adolescentes que estão agora motivados por daqui a pouco fazerem o vestibular. Então a gente trouxe muitos escritores de crônicas, professores, que, olha gente, é assim que se escreve uma crônica, é assim que... E a gente trouxe também os adultos, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, porque são pessoas que estão resgatando a sua cidadania e o seu letramento. Então, esses três segmentos de idades estão sendo absorvidos aqui pela jornada literária. Agora, como é que se cria esse hábito da leitura e o prazer da leitura, João? O que vocês estão tentando fazer aqui? A gente quer passar pela escola tentando desinventar um hábito que a escola fez, que foi conectar leitura literária com prova, com teste e com análise gramatical. No nosso caso, a leitura literária é para gostar, é para fruir, é para se encantar, é para recriar. Então, a criança lê um livro e reescreve aquele livro, faz um reconto, faz um desenho, faz um cenário, faz uma teatralização, uma dramatização. Então, a ideia é: vamos reencantar as crianças com as histórias. E quem são as crianças que realmente se encantam? O que você percebe nessas crianças? Olha, as crianças, todas elas só precisavam dessa oportunidade. E as crianças de todas as idades, porque chegam aqui os adolescentes, assim, fazendo cara dura e tal, quando eles veem o gibi, eles vão lá. Os adultos da mesma maneira. Então, uma das coisas que a gente percebeu é que é essa criança, ou melhor, é pela criança de cada ser, esteja ele ainda antes dos 10 anos, esteja com 16 anos ou com 77 anos, que a gente vai fazer esse resgate pelo encantamento da literatura. Outra parte muito interessante é a feira de troca de livros. Explica pra gente também o que é essa feira.
O propósito é assim, você tem um livro em casa que você já leu e você pode dispor dele, você traz e troca. No caso do Paranoá, que é uma comunidade que nem todo mundo tem livro em casa, poucas pessoas têm livro em casa, o que aconteceu é que os livros que a gente obteve por doação da Biblioteca Pública, do Sistema de Bibliotecas Públicas do Distrito Federal, a gente está doando. Então, se uma pessoa quer esse livro, ele leva. E há livros maravilhosos, livros de artes que a gente obteve por doação. Então, há um livro sobre o Brasil, em inglês. O professor de inglês adorou, porque essa vai ser uma oportunidade de ele lidar com uma língua estrangeira, com material de primeira qualidade. Então, há livros jurídicos, por exemplo, muita gente faz concurso, os livros jurídicos não deu para quem quis. Então, essas pessoas estão mesmo levando como doação, é uma feira solidária. A gente está aqui no Paranoá, a 25 quilômetros ali do centro de Brasília. Por que você fez aqui no Paranoá? O Paranoá é uma cidade de resistência, foi uma comunidade que nasceu ainda na década de 50, em 56, porque os primeiros operários vieram construir a barragem. Nesse lugar foram construídos acampamentos, onde ficavam os engenheiros, os operários. Na sequência do desenvolvimento da cidade, isso foi ficando meio esquecido da cidade oficial e as pessoas foram ocupando. Na época chamavam de invasão. E no começo da década de 80, o propósito era retirar as pessoas daqui simplesmente para jogar em qualquer lugar. E a comunidade fez uma resistência pela fixação, eu morava aqui na época e fiz parte dessa resistência pela fixação. O lugar onde nós estamos chama CEDEP, Centro de Cultura e Desenvolvimento, foi uma ONG fundada há 30 anos e o propósito era esse, assim, a gente sempre soube que a cultura tinha a ver com as raízes das pessoas. Então, o Paranoá foi escolhido pela exclusão, assim, e pela resistência. Você veio para cá, você me contava, com 11 anos. Foi aí que você conheceu os livros clássicos, né, de literatura. Você já tinha contato, mas pelo ouvido, por histórias, não é isso? De forma oral. Quando você chegou, você se encantou com esses livros? A sua reação foi a mesma desses meninos que a gente vê aqui hoje? Talvez tenha sido um pouco mais porque, assim, como assim aquelas histórias maravilhosas eu posso resgatar? Há uma palavra que a gente usa no Ceará, quando é uma história fantasiosa, a gente chama história de Trancoso. E eu sempre ouvi as histórias de Trancoso. E o que eu descobri nos livros é que Trancoso foi um português que fez uma antologia de contos maravilhosos. Isso veio para o Brasil na colônia e se espalhou na cultura oral nordestina. Então a gente já ouvia essas histórias sem saber que elas tinham uma matriz letrada. Então quando eu encontrei esses livros, então aqui é a fonte. Então assim, foi um reencontro com essa literatura oral do cordel que eu já tinha me acostumado lá. E você se vê nos meninos aqui hoje? Eu me vejo muito, mas de uma maneira muito próxima. Eu me comovo todos os dias com esse encantamento deles. E como é que você transformou essa sua bagagem de leitor em escritor? A gente já citou aqui, você tem 27 livros publicados, muito livro publicado. Como é que foi essa transição para virar escritor? Assim, a gente não sabe direito, pelo menos eu não sei direito. Hoje eu posso saber, mas de alguma maneira eu fui construindo isso o tempo todo, tá? Há um dos meus livros que chama Romance do Vaqueiro Voador, que até foi transformado em filme, e que eu usei o material de quando eu morei aqui no Paranoá, era balconista de uma farmácia na frente da feira, e na feira é onde aparece tudo, do lado tinha o bar do Corado, onde apareciam todas as pessoas. Boa parte do material que eu usei no Romance do Vaqueiro Voador foi material que eu colhi de ouvir as pessoas dizerem os relatos dos nordestinos, os relatos. Então, assim, o escritor a gente não sabe, ele chega uma hora. No meu caso, chegou depois de eu fazer o curso de letras, de eu me transformar num professor e de eu exercitar a escrita. Eu sou um escritor profissional, eu sou um ghostwriter, eu vivo de escrever, eu escrevo discursos parlamentares para viver, já faz aí bem 30 anos. Então, só depois de eu escrever muito para os outros, eu falei, bom, acho que eu vou poder escrever para eu próprio assinar. Então, foi um pouco isso, mas esse material foi construído muito antes de eu saber que seria um escritor. Você escreve todo dia? Eu escrevo todos os dias. E você tem hora? Como é que é o seu processo criativo? Você tem hora, lugar, come, bebe alguma coisa? Como é que é para você? Os meus processos criativos são estranhos. Eu gosto de escrever diante das multidões. Eu gosto de escrever
quando eu estou nos auditórios, quando há muita gente. Eu escrevi muito quando eu estava em sala de aula. Então, assim, e a escrita, às vezes, é só uma nota mental. Então, um poeta, eu sou essencialmente um poeta, embora escreva narrativas em versos, então um poeta só precisa de um estímulo. Então, eu tomo uma nota mental, falo, isso aqui vai dar um poema. Neste ambiente mesmo, há um gato que passeia por aqui e eu tenho certeza que esse gato vai se transformar num poema. Eu ainda não sei, mas esse gato já está sendo escrito, né, para o futuro. Então, assim, tomo notas, tenho, assim, já centenas de cadernos de notas que eu vou tomando nota, tenho sempre um caderninho no bolso e agora com os tablets e os palm tops, então eu tenho no meu celular, eu vou tomando notas por escrito e notas orais no gravador, isso aqui vai gerar um poema ou uma narrativa. Os próximos livros já estão encaminhados, então. Já, com certeza. Uma coisa, muitos dos meus livros nasceram do encontro com as crianças, nasceram desse encantamento. Eu escrevi o primeiro livro para crianças, eu fui às escolas ler, e aí quando eu vi a cara dos meninos, eu já adquiri estímulos. Então, assim, o trabalho do escritor tem muito a ver com o leitor. Eu sou um escritor que precisa dos leitores e a jornada faz sentido por conta disso. A gente trazer aqui os leitores, a gente se encontrar com eles e eles já vão virando personagens para os próximos livros. Até voltando a falar da jornada, essa é a primeira jornada literária aqui do Distrito Federal. A segunda já está garantida? Nós esperamos que sim, temos tido muito sucesso, é uma jornada totalmente gratuita, ela tem o financiamento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e assim, se não for um fundo dessa natureza, a gente não tem como realizar um evento gratuito para trazer dezenas de escritores. Então, já vamos candidatar para os próximos editais, para a gente fazer a segunda, a terceira. E qual que é a sua avaliação da primeira jornada, João? Bom, a gente trouxe aqui o encontro escritores, leitores e livros. Então, assim, o que a gente percebe é que a gente convidou algumas pessoas na esperança de que elas viessem. E à medida que o evento foi acontecendo na comunidade, nós tivemos mais e mais adesão, mais e mais pessoas vindo, mas eu não posso vir, então, tanto escritores como mediadores de leitura, como leitores. Então, assim, o que a gente pode perceber é que a recepção está sendo muito boa, a repercussão está sendo muito boa e as pessoas estão vendo, assim, afinal de contas, para que serve uma jornada. Eu até perguntaria isso para terminar. Os meninos das escolas, os estudantes são trazidos para cá. A gente vê ônibus aqui na frente. Exato. Os moradores vêm por conta própria? Eles têm vindo, assim, da vizinhança. É uma comunidade de trabalhadores, então eles estão vindo espontaneamente mais à noite, mas essa circulação já começa a ver. João, é isso. Muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pela jornada e vida longa a jornada. Para todos nós que amamos a literatura. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a conversa continua. A gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o juiz aposentado e tabelião Jairo Carmo. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o juiz aposentado e tabelião Jairo Carmo. Tudo bem, Jairo? Tudo em paz. Eu agradeço muito a oportunidade de participar do Iluminuras. Bom, bem-vindo. Obrigado. Você gosta de jornadas como essa, Jairo? Gosto. Eu sempre gostei de literatura. Então, sempre que é para falar de livros e aquilo que os livros podem fazer conosco, eu gosto, eu aprecio. Eu lembro que, ainda muito criança, talvez 7, 8 anos, né, a emoção que eu senti quando tive às mãos um primeiro livro impresso. Antes eu tinha contato com histórias, mas quando eu tive às mãos um primeiro livro impresso foi uma emoção. E hoje, quando eu cheguei aqui e li Jornada Literária DF, eu fui tomado por uma forte emoção, uma emoção que quase me conduziu às lágrimas, porque eu me reportei à criança que eu fui no interior do Pará, onde eu nasci, e
E é como se eu estivesse chegando àquela cidade de onde eu saí há tantos anos atrás. Né? Eu deixei a minha cidade especificamente aos 11 anos de idade. E nunca mais voltei à cidade do ponto de vista de ali permanecer. Vou episodicamente, de forma muito rápida. Então foi uma forte emoção. Estou me sentindo em casa aqui. Qual que é a sua cidade? Eu nasci em Monte Alegre. Monte Alegre fica a oeste do Pará, próximo a Santarém, que é a cidade mais conhecida. Agora, essa sua história com os livros começou lá na sua cidade, aos 7, 8 anos, como o senhor falava. Onde? No colégio. E essa é uma história curiosa, porque quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu não lembro bem se eu estava no primeiro ou segundo ano do primário, ou terceiro ano, aí tem de ver a idade, porque aos 10, 11 anos eu concluí o curso primário. Então, mas eu fiz uma travessura qualquer e a irmã, acho que Sabina, o nome, me pôs de castigo. Então, o castigo consistia em ficar 15 ou 20 minutos após as aulas, o turno da manhã, no colégio. E aí uma outra irmã muito bondosa me conduziu para o lugar do meu castigo. E lá chegando, eu percebi que tinham livros. E como eu estava sozinho, eu fui mexendo naqueles livros e encontrei um livro que se eu puder mentir também, eu diria que foi o livro Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. E então, quando eu peguei aquilo, eu comecei a ler. E quando eu saí do castigo, a irmã me tirou do castigo, eu disse que eu não podia sair do castigo ainda, porque eu precisava concluir a leitura da história. Então, eu aprendi a ler muito cedo. Então, foi assim o meu primeiro contato. E o senhor se lembrou dessas crianças aqui? Ah, lembrei, claro. Crianças me emocionam sempre, porque, não sei, eu sempre me vejo um menino e quando eu vejo crianças nos semáforos, na rua, isso me atinge particularmente, porque eu poderia ser uma delas. E a vida me trouxe para um lugar diferenciado. E eu, então, alimento esse sonho de que um dia eu possa viver num país em que todas as crianças tenham igual oportunidade. Ou seja, que o ponto de partida seja igual para todos. A leitura mudou sua vida? Efetivamente? Ah, completamente, completamente. Jorge Luis Borges, um dos maiores escritores latino-americanos, argentino, certa feita disse que o livro é o mais assombroso dos instrumentos humanos. Porque quando ele pensava no... E Borges então faz metáforas dizendo o seguinte: quando você pensa na enxada, ela é uma extensão do braço. Se você pensa em determinados utensílios, como o microscópio, o telescópio, é uma extensão da vista. Mas o livro é outra coisa. O livro é a extensão da memória e da imaginação. Né? E o livro... E eu fui criado num ambiente em que meus pais diziam o seguinte, que o saber é que poderia me fazer uma pessoa vitoriosa na vida. Então, e para eu ter acesso a esse saber, para eu ter domínio do saber, eu precisava estudar. E eu, então, desde cedo, sabia que o caminho que eu tinha, o instrumento que eu tinha à mão para o saber, eram os livros. E deu certo. E deu certo. Até falando em autores, o senhor citava aqui o Jorge Luis Borges. Você tem seus preferidos, Jairo? Eu tenho. Eu nasci num ambiente de poucos livros e muita cultura oral. Eu cresci ouvindo histórias do boto, da cobra grande, né? As próprias lendas amazônicas. A Amazônia tem uma riqueza cultural muito grande nesse sentido. Mas o meu primeiro contato com um autor nacional importante foi José de Alencar. Primeiro contato. Depois de José de Alencar, eu migrei para Machado de Assis. Então, se eu tivesse de destacar entre Alencar e Machado, eu ficaria com Machado como um autor referencial e preferido meu. E como é que esses grandes autores
Jairo, transformaram o Jairo leitor no Jairo escritor. Como é que foi essa sua transição? Eu sempre tive um gosto pela escrita. Eu sempre, desde cedo, eu comecei a fazer pequenos poemas e escrever pequenos textos. Quando eu fui para o seminário, entre 11 e 12 anos, em Santarém, a partir do segundo ano do então curso ginasial, que hoje corresponde ao primeiro grau de ensino, eu fui designado para escrever as crônicas do seminário quando nós tínhamos atividades externas. Então nós tínhamos um time de futebol e tínhamos uma espécie de uma pequena companhia de teatro. E nesses eventos, quando nós nos apresentávamos fora do seminário, eu reportava o que tinha acontecido aos colegas. E isso era feito num texto escrito, que era fixado num quadro específico que tinha no seminário. Em razão disso, talvez, quando eu tinha 16 anos, o bispo da cidade me fez repórter da Rádio Rural, da Rádio de Santarém, que era uma rádio da Prelazia. Então eu passei também a escrever aos sábados, a pedido do bispo, já nessa idade, uma pequena crônica sob a supervisão dele. Então, quer dizer, eu sempre tive uma atividade de escrever textos para o público em geral. E nessa caminhada, eu escrevi uma peça de teatro, que é inédita, mas ganhou um prêmio da Academia Paraense de Letras. Ganhou um prêmio, foi menção honrosa. E naquele instante, o presidente da Academia Paraense de Letras, o nome, são muitos anos, mas eu acho que era Tourinho, alguma coisa assim, o nome dele. Ele me chamou e disse o seguinte: você não quer ser escritor? Eu acho que você leva jeito. E eu disse para ele que gostar até eu gostaria, mas escritor não, eu precisava trabalhar para prover a minha própria subsistência nesse momento. Eu tinha deixado o seminário e eu precisava seguir uma carreira profissional. E assim eu segui até os 60 anos de idade, quando, enfim, eu publiquei o primeiro livro, chamado Balaio de Dois. Alguns dizem que o senhor chegou já velho, o senhor chegou numa idade boa. Não, essa é uma questão, né? O que me anima é pensar que José Saramago publicou seu primeiro livro também aos 60 anos. Se eu conseguir ser um escritor que realize a 10ª parte, a centésima parte do que fez Saramago, eu já serei um homem realizado. O senhor tem 3 livros publicados e eu queria falar sobre eles agora. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro livro de crônicas, eu dei o título Balaio de Dois. Por que Balaio de Dois? Para significar um casal dentro de um balaio, de um cesto, e onde o casal, então, ali gera a própria vida deles próprios e dos filhos que vierem a ter, a vida familiar de um modo geral. Eu escrevi esse livro em viagens, quando saía com os filhos, a esposa, enquanto eu esperava por eles que estavam no parquinho, eu fui escrevendo pequenos textos. E um dia um amigo leu um desses textos, passou à esposa, ela gostou muito, pediu que eu mostrasse a ela outros textos, eu então mostrei os outros textos. Uma professora da Universidade Federal Fluminense do Rio fez uma crítica ao conjunto desses textos e, para minha surpresa, ela recomendava a publicação. Então esses textos foram reunidos no livro que se chama Balaio de Dois. Os 2 seguintes são livros de contos. Os 2 seguintes são livros de contos. Os contos são fundamentalmente inspirados em fatos judiciais. Ou seja, a minha experiência como professor, como juiz, foi me trazendo um monte de causos, se podemos falar assim, e a partir daí eu então transformei esses casos judiciais em histórias ficcionais.
o primeiro livro de contos, cujo título é Amores Subversivos. Então, e por que Amores Subversivos? Exatamente para que eu pudesse tratar a face oculta do amor, não o amor romântico, o amor idílico, mas o amor que desanda em frustração, em ódio, em vingança, essas coisas que todos nós estamos acostumados a vivenciar enquanto condição humana. Esse é o primeiro livro de contos. Esse é o primeiro livro de contos. Agora teve o segundo. E aí o segundo livro de contos, eu dei o título de Histórias Inverossímeis, um conjunto de contos inspirados em fatos judiciais, fatos processados de alguma forma em juízo. Mas aí eu já trato da condição humana ou da existência humana de uma forma mais ampla, né, nos aspectos do amor, no aspecto da dor, das frustrações, as tristezas, as rupturas. E nesse conto também nesse livro eu me permiti um exercício que há tempos eu queria fazer. O último conto eu dei o título, tem o nome A Mãe do Messias. E por que a Mãe do Messias? Sempre me chamou a atenção na leitura dos evangelhos como foi o último dia ou a última noite de Jesus ao lado da sua mãe Maria. O que é que eles conversaram? Como eles se despediram? Os evangelhos não narram isso. E aí a literatura me permite imaginar o que teria acontecido nesse momento dramático em que a mãe se despede do filho para cumprir uma missão tão cruenta, tão dolorida, que era o caminho da cruz. Então eu decidi escrever esse conto, A Mãe do Messias. E para minha surpresa, eu estava muito inseguro, achando que a editora poderia vetar o conto por entender que se tratava de uma... Poderia entender que era proselitismo religioso, qualquer coisa que o valha, alguma coisa negativa. E para minha surpresa, quando eu cheguei com o editor, ele disse que eu podia mexer em todos os contos na revisão. Mas ele tinha gostado tanto desse conto que ele pediria que eu não mexesse. Ok. Muito bonito, Jairo. E muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Este Iluminuras especial termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.